Bom dia, meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo algumas ideias que possam ser contribuição para a sua compreensão da realidade, para a nossa compreensão e que tem fundamento em Minha Grande Teoria de Tudo, Mário editou a trilogia de Tom Campbell, físico americano, especialista em consciência. Eu estou querendo conversar com vocês aqui brevemente sobre renderização, o impacto para o nosso dia a dia e a recente postagem que eu fiz aí sobre o telescópio novo James Webb, que foi lançado faz uns 2, 3 dias, né? Está em processo de instalação no espaço. E eu fiz o seguinte comentário na postagem. Como esse telescópio vai conseguir ver muito mais longe no tempo e no espaço do que qualquer outro antes dele, o LCS, ou Sistema Maior de Consciência, terá que renderizar, criar imagens virtuais para cada novo local que esse telescópio apontar. Antes disso, estes novos locais existiam apenas como informação potencial no sistema. Agora, o ato da observação vai gerar a necessidade de que suas imagens sejam renderizadas para nós, consciências observadoras desses locais mais distantes a toda a nossa volta, ok? Cada vez que um telescópio é lançado, ele pode ser girado, né, em todas as direções. Então, quando ele amplia o raio de alcance dele, ele consegue ver mais longe em uma direção e em todas as outras. Então, o círculo do espaço conhecido, a esfera do espaço conhecido, se amplia. E ele vai poder fazer imagens, fotografias ou similares, né, de regiões vastas do espaço anteriormente inexploradas, nunca vistas, ok? Essa é a maior característica de um novo telescópio mais potente, ok? E eu fiz a postagem para destacar isso. É claro que pouco importa para a maioria de nós o que ele vai fotografar lá, ok? Alguns são mais aficionados, são interessados nesses assuntos, como eu mesmo sou, né? E às vezes ele vai estar olhando alguma área inexplorada do espaço e vai estar trazendo alguma novidade de alguma coisa que nunca foi renderizada antes, ok? Então eu tenho essa curiosidade em função da minha base técnica, do meu gosto pela física, de eu ser engenheiro, mas isso, vamos dizer, importa um pouco, mas não é o principal disso tudo. Aqui o objetivo foi porque esse costuma ser um exemplo do Tom Campbell relativamente frequente, né? Porque ele está dizendo, tudo aqui se baseia no fato em que realidade é informação, como a própria física quântica já mostrou. Se a realidade é construída de informação e não de partículas materiais, as partículas são pontos com dados de informação, e a realidade é criada a partir da informação da somatória de todos esses pontos, não é? Ela está sendo renderizada. Então, ela é só informação dentro do sistema, da fonte, da mente de Deus, se assim preferir, né? São apenas dados lá, porque aquela simulação está rodando. E quando alguma consciência, seja da fonte ou nossa, vai olhar alguma desses locais que está sendo simulados, os dados são traduzidos pelas percepções do observador em formas e imagens, ok? Em sons, sabores, gostos, tudo mais. Mas no caso do espaço, principalmente em formas, em imagens, né? E aí, no momento do observador ver aquilo, é que está sendo renderizado. Do contrário, ele permanece, não é que não existe, é que permanece como informação. Informação não observada, para todos os efeitos, para quem observa, é como se aquilo não existisse antes, ok? Você nunca olhou para algum dado, alguma informação, alguma imagem, para você aquilo não existe, ok? Apesar de que em potencial, exista em potencial, como dados no sistema, ok?
Porque o sistema está simulando toda esta realidade, exatamente como nós simulamos, né, se quisermos, um universo dentro do computador, de forma muito mais simples, porque nossos computadores nem de perto têm a mesma potência que a fonte, ok? A fonte é todo poderosa, por assim dizer, né? Então a fonte tem um potencial de criação enorme, extremamente maior que o nosso. Mas mesmo assim, os nossos computadores simulam uma realidade, simulam um universo, simulam um Big Bang de forma mais simplificada que o real, com base na informação de comportamento das coisas naquele universo, ou seja, as leis da realidade que são programadas naquela simulação. E enquanto ninguém estiver girando uma tela de imagem de algum pedaço da simulação ou da totalidade da simulação, ela não está sendo vista, ela não está sendo renderizada em nenhuma tela do computador, ok? No nosso caso, né, aliás, deixa eu ir para a pergunta, né, antes de eu entrar na explicação, porque alguém colocou algumas perguntas muito interessantes, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, porque achei que a dúvida poderia ser útil a muitos, né, e que está na cabeça de muitos que acabaram eventualmente não se manifestando. Então tá aqui, a pessoa, a Suzete comentou o seguinte, está lá aberto em público. Mário, uma dúvida. Essa renderização dos lugares ainda não observados pelo ser humano já não pode ter acontecido antes, por terem sido observados por outras consciências individuadas? Será que observar já não foi, ao observar isso já não foi renderizado? Assumir que só agora vamos observá-las que serão renderizadas não é dizer que os seres humanos são os únicos observadores desse universo? Além disso, e as novas descobertas? Nem sempre o que é observado é o que era esperado. Me ajuda com essas dúvidas. Então, as dúvidas são ótimas, né? Os pontos que a Suzete colocou aqui, são muito bons, muito bem pensados. Suzete, parabéns. Muito interessantes suas questões, por isso resolvi fazer o vídeo. Então, vamos lá, vamos começar por partes. Essa renderização dos lugares ainda não observados pelo ser humano já não pode ter acontecido antes por terem sido observados por outras consciências individuais? Sim, podem, ok? Mas vamos comentar como normalmente, em uma realidade virtual, qualquer coisa pode ser eventualmente programada. No entanto, esta realidade virtual foi programada com algumas coisas que já estão lá programadas. E ela funciona de acordo com a programação já feita. Se você ficar mexendo toda hora, isso adultera, né? Você não tira nenhuma utilidade de uma realidade que se modifica toda hora, né? Não há conclusões possíveis. Então, ela tem uma estabilidade, segue as regras já embutidas desde do enter do Big Bang digital, ok? Então, essa simulação prossegue segundo regras bem definidas, né, que a geram. Do contrário, ela não existiria. E o que chamamos de seres humanos, nós mesmos, somos consciências individuadas, como você bem colocou, que estão participando de dentro da simulação, se conectando através de seus avatares, que são parte da evolução desta simulação. Os avatares evoluíram porque os planetas evoluíram, as estrelas, as galáxias, e dentro dos planetas a vida a vida evoluiu até que surgiu um ser humano, no qual uma consciência, né, que como personagem do computador, no qual uma consciência consegue se plugar e viver uma experiência, um pacote de experiência aqui, ok? É desse pressuposto que estamos partindo. Então, o que são seres humanos desse aspecto? São todas as consciências, partes da consciência maior, consciências individuadas que resolveram se plugar aqui. Não existiria seres humanos se não existisse este ambiente chamado de Terra, e os seres chamados de humanos são todos rótulos, né? Mas que no fundo são apenas consciências. Então, seres humanos são consciências como quaisquer outras habitantes do universo, da realidade muito maior, de multiversos e fora de multiversos, não é?
naquilo que gera, naqueles ambientes que geram os multiversos, né? Consciência é tudo que há, é o ambiente. E dentro daquela consciência maior estão pululando consciências individuadas a partir da consciência maior por ela mesma, ok? Então, isso são seres, ponto, somos, ponto, sou, ponto, acabou-se. Todo o restante são qualificativos dados por nós. Então, estamos chamando de humanos, é uma escolha nossa, nome que nós mesmos demos, as consciências que estão experimentando através desse personagem, de um personagem qualquer, dos hoje 8 bilhões de habitantes do planeta, todos são consciências pilotando personagens, ok? Então, consciências dentro deste universo, dentro desta realidade, da Terra, deste ponto de vista, são chamadas de humanos por nós mesmos. Então é um rótulo. Se quiser rasgar a palavra humanos e jogar fora, pode, esquece ela. Ele só serve para definir o coletivo das consciências que estão habitando personagens em pacotes temporários de experiência aqui. Temporariamente humanos, como diria May. De forma muito bem colocada, né? Então, bom, aí você está me perguntando se outras consciências podem ter observado que não humanas. Claro, alguém, um ser, pode ter penetrado nesta realidade como consciência flutuante e ficar voando por aí, olhando a paisagem e acabar tendo isso renderizado para ele de forma individual, ou se forem muitos, de forma coletiva, né? E de pontos que nós não olhamos ainda. Sim, então a resposta é positiva, né? Muito dificilmente vai existir uma resposta negativa para qualquer pergunta que você tenha, porque no final e no fundo tudo sempre será possível, ok? Algumas coisas são mais prováveis do que outras, ok? Mas outro ponto de uma simulação, né? Simulação de um planeta, né? Então existe um planeta, um habitat, onde evoluem seres, onde as consciências se plugam. Então, se fôssemos criar nós mesmos uma simulação parecida com essa, se tivéssemos máquinas e qualidade suficiente de simulação para criar isso, a gente provavelmente começaria criando um único planeta, com todo um cenário de outros planetas e estrelas à sua volta, mas habitado por talvez milhares, milhões ou bilhões de seres. Esse planeta seria centralizada a simulação nele, porque fica muito mais fácil apenas simular um cenário em volta, né? É muito menos desgastante e consumidor de potência computacional simular um único planeta e todo o resto à sua volta ser cenário do que simular vários planetas. Não, nada está fora do escopo da fonte. Então, a fonte até pode ter outros planetas sendo simulados com vidas nesta mesma realidade. Se sim, a resposta à sua pergunta é sim também, porque outros seres podem ser mais desenvolvidos que nós, podem ter telescópios melhores que os nossos e podem ter atingido zonas de visão mais longe que as nossas, que estamos atingindo agora com esse telescópio novo. Ok? Então eles já podem ter visto, isso para eles já foi renderizado. Agora entenda, renderizado não quer dizer que foi materializado. Renderizado é um ato constante. Tudo é apenas informação. Então nós recebemos um fluxo de informação, né, que abrange o nosso ponto de vista de tudo que a gente alcança a ver. Cada um de nós recebe seu próprio fluxo pela fonte. A fonte é poderosa, ela manda um sinal de TV para cada pessoa. E esse sinal de TV coincide naquilo que, se são duas pessoas, uma do lado da outra, olhando na mesma direção, elas vão ter um sinal muito próximo, muito parecido, diferindo apenas da distância entre um e outro e dos eventuais defeitos de visão de cada um. Tá? Porém, a informação básica da paisagem vai ser basicamente a mesma. Mas temos uma pessoa na Terra e outra na Lua, as paisagens vão ser diferentes. Temos uma pessoa na China e outra no Brasil, as paisagens vão ser diferentes. Então, a realidade ela não é renderizada criando massa, criando partículas e criando o cenário como um todo para qualquer um que está... para que todos vejam a mesma coisa. Não, nós somos consciência, recebemos o sinal de TV como se fôssemos um aparelho de TV. Eu estou sintonizado na Record, você está sintonizada na Bandeirantes.
Você está na realidade da Bandeirantes e eu estou na realidade da Record. Né? Eu estou na China, eu estou no Brasil. Então, a renderização é individual, é pelo indivíduo. Quem renderiza é você. Okay? Você não percebe isso, é claro, mas você está recebendo o sinal da TV e como uma TV fixa num canal, você está renderizando individualmente. Então, a renderização é individual, porque tudo é apenas informação. É renderizado caso a caso, pessoa a pessoa. Você está renderizando o seu próprio corpo, que tem os 5, 6 sentidos aí, e está renderizando através do que seria padrão neste ambiente, renderizar através dos sentidos. Então, o filtro de renderização é individual, é pessoal, ok? Por isso, a realidade é pessoal também. Então, a renderização ocorre de maneira individual à medida da necessidade. Aquilo para que você não está olhando, né? Por exemplo, eu não estou olhando para trás. Você está vendo uma parede ligeiramente verde e com um quadro. Eu também estou vendo porque a câmera está mostrando. Mas se eu não tivesse com a câmera aqui, eu não estaria olhando para a parede. Para mim, ela não estaria sendo renderizada. Não quer dizer que a informação do potencial existência da parede não tivesse vindo no fluxo. Mas o fluxo ele é moldado de acordo com a necessidade individual de cada um. Então, agora, não entenda que cada um que olhar vai ver algo diferente. Não, tudo que alguém já olhou, por exemplo, se algum ser já olhou em algum lugar aqui, fica registrado no sistema e toda vez que alguém vai olhar lá, vai ver a mesma coisa porque vai receber a mesma informação. A primeira vez, a diferença que está ocorrendo aqui é que esse telescópio está olhando pela primeira vez para regiões do espaço que nós nunca olhamos. É muito provável que nesta realidade a Terra seja o centro da renderização e o local onde os seres estão. E que talvez não existam outros seres neste universo, porque este universo, o resto dele, pode ser apenas cenário e parte de uma figuração, ok? Agora, não existe prova cabal de que existe vida em outros planetas. Se um dia chegar a existir e descobrirmos que há vida em outro planeta, podemos ter um universo com 2 planetas com vida e 2 pontos de vista de renderização diferentes. Problema nenhum. Podemos ter 10, podemos ter 100, podemos ter 1000. Só que a única questão é muito mais complicado renderizar. Da mesma forma que em vez de um indivíduo, você está renderizando para 8 bilhões de indivíduos, individualmente você vai ter que renderizar para 2 pontos diferentes, para os 8 bilhões daqui e para os 8 bilhões de lá. Okay? E se forem 10 planetas, 100 planetas, isso multiplica exponencialmente a quantidade de fluxos de informação a ser renderizados. Então, complica bastante a criação da renderização da realidade virtual para a fonte. Agora, é uma fonte muito poderosa. Eu não vou alegar que sei os limites dela, tampouco o Tom sabe os limites dela, mas assim, a gente não, em uma simulação, tecnicamente, você não põe nenhuma complicação adicional, a menos que você precise dela, porque senão o seu computador começa a capengar por conta da necessidade de potência de processamento. Então, você torna a simulação o mais simples possível. Então, para a simulação ser o mais simples possível, o ideal para ela é que exista um planeta, centro da simulação, e o restante seja cenário. Seria o mais plausível, o que não impede de que existam 2, que existam 10 e que existam 1000. Tá? Mas nesse momento, e até prova em contrário, é um só. Okay? Agora, a coisa não fica renderizada lá esperando alguém olhar para ela. Existe informação potencial, que só é renderizada à medida que cada um de nós visita aquele cenário, entra, liga naquele canal e pega aquele fluxo, sinal de fluxo da realidade. E aí nós renderizamos aquilo para nós, ok? Em função do fluxo de informação recebido da fonte. Se estamos olhando, está sendo renderizado. Se não estamos olhando, não está sendo renderizado. Né? Você entrou numa casa de uma pessoa, foi na geladeira, abriu e olhou. Tá? O que tem lá? Provavelmente o que aquela pessoa sabe que está na geladeira, porque aquela pessoa que mora lá já olhou aquela geladeira 10, 100 vezes, pôs e tirou coisas de lá. Então isso está guardado no sistema. Né? O sistema não inventa a geladeira na hora, ele renderiza a informação do que já está lá. Okay? Se ninguém olhou, ele vai criar pela primeira vez. Então, quando ele cria uma geladeira nova, você põe ela na cozinha, chegou da loja, você põe ela na tomada, liga, abre, ela está vazia.
e ela é renderizada vazia. Você põe coisas lá dentro. Se você volta lá, as coisas que você pôs ainda estão lá dentro. E são renderizadas de novo para você, por você mesmo. E se o seu vizinho entra na sua casa e abre a geladeira, ele vai ver as mesmas coisas que você já viu. Então, é tranquilo isso, não tem nenhum mistério. O sistema está ajudando você nesse sinal, tem os dados em potencial e renderiza para você ou para qualquer outro as mesmas imagens. Aquilo que já foi visto por um se repete quando é renderizado por outro. Mas no caso do nosso telescópio, ele está olhando para regiões novas do espaço em uma simulação que até hoje, que se saiba, é centrada em apenas um planeta, até prova em contrário. Então, à medida que ele olha para um local novo do espaço que o telescópio anterior, o Hubble, não alcançava, ele gera dados novos sobre aquele local, tirando de amostragem estatística do que é esperado ter numa simulação como esta. A simulação, em função das leis da física que estão programadas, ela sabe o que criar em cada local. E estatisticamente, um vai ter mais estrelas, outro vai ter menos, um vai ter mais nebulosas, outro vai ter mais galáxias, outro vai ter mais espaço vazio. Então, a distribuição estatística, a simulação é estatística, é informacional, e ela vai colocar naquele lugar quando o James Webb olhar para um lugar novo, ele vai fotografar e mandar informação para nós, o sistema vai dar novas estrelas, planetas, quasars, talvez alguma coisa possível que a gente ainda não viu, que vai parecer nova, tá? Então não tem problema nenhum, por isso que coisas novas aparecem, porque nós não conhecemos completamente as leis da física, nem a distribuição das coisas pelo espaço. Então coisas novas podem aparecer dentro das leis da física, ou vamos descobrir novas leis da física, mas, por exemplo, não vai fotografar um lugar lá e ver uma bandeira listada verde e amarela, nem vermelha e azul e branca, né? Não vai ver isso, não vai ver elefantes cor-de-rosas no espaço. Então tem coisas que podem ser vistas, que são esperadas estatisticamente, e coisas que não fazem o menor sentido de acordo com as leis da criação, da realidade, da simulação, que começou com o Big Bang digital e se expandiu para ter a aparência que tem hoje. Então isso cobre as novas descobertas. Nem sempre o que é observado é esperado. Claro, porque quem espera alguma coisa, o Suzette, é o ser humano. O ser humano tem uma competência, uma capacidade para esperar determinadas coisas nas quais ele já tem experiência. Só que ele não tem experiência em tudo, né? A realidade é muito mais ampla do que o ser humano conhece. Então, tem coisas que a gente não espera, mas a gente, quando descobre, assimila, engole, né? Digere e verifica qual é a nova lei da realidade, da física, que era desconhecida, que ajudou a criar algo daquela forma. Mas, definitivamente, ninguém vai encontrar elefantes cor-de-rosas no espaço, né? Porque isso não faz sentido de acordo com as regras do jogo, ok? Deste jogo, nesta realidade. Bom, espero ter respondido tudo aí e que isso tenha ajudado não só a Suzette, como mais pessoas que tivessem dúvidas sobre a questão da renderização da realidade. Então é isso por hoje. Se puder, deixe seu like. Sei que várias pessoas aqui nos acompanharam de surpresa, porque eu não costumo marcar as lives, mas se puder, por favor, deixe seu like depois, porque os likes dados durante aqui a visualização, né, acabam não ficando. Então agradeço ajudar a divulgar, compartilhar, deixar os likes se gostou. E se tiver dúvidas adicionais, deixe aí. Então, espero que tenha esclarecido essa parte da questão da renderização da realidade e dos locais novos que este novo telescópio vão verificar aí, tá bom? Forte abraço a todos.